Olá, GoBrax Academy, mais um episódio do GoBrax Academy agora, nosso último episódio dessa primeira temporada. Gravamos aí 11 episódios com histórias maravilhosas de carreira de vários profissionais do mercado de transporte. E eu tô aqui hoje com meu querido oi, Rafa Sabini, para dividir comigo esse react aqui, da gente falar um pouco sobre tudo que foi comentado ao longo desses episódios. Rafa, bem-vindo. Olá, é um prazer estar contigo sempre, uma honra trabalhar contigo todos os dias, poder fazer o que a gente gosta, que é ter uma conversa de alto nível, então é um prazer maior ainda. Vamos lá, vamos ver, assistir aí e compartilhar com o pessoal um pouco a sabedoria e os cortes, né, do que a gente conseguiu construir nessa temporada. Vamos lá. Maravilhoso. Bom, a gente separou alguns aqui sobre temas. A gente vai falar um pouco de liderança, vamos falar de cultura empresarial, vamos falar de ESG, que é um tema super importante agora no mercado de transporte, não só no mercado de transporte, né? Mas é um tema de muita relevância no momento. Falar do motorista, né? Que é quem decide a operação do transporte. Importantíssimo. Né? E, não menos importante, falar de tecnologia, que é tudo que a gente adora fazer. Né? Trabalhamos muito bem com isso, inclusive. Né? Exatamente. Dizem que. Exato. Então a gente começa aqui, eu queria soltar o primeiro corte. Eu não vou comentar o primeiro corte é meu. Mas eu vou soltar aqui, vamos lá. Que você acaba tendo a oportunidade de olhar as coisas por perspectivas diferentes e todas elas são importantes. Então a perspectiva da operação ela é uma das perspectivas. Também acho que o líder que se dedica demais à operação, ele também deixa de enxergar uma visão estratégica. Quem está demais no estratégico deixa de enxergar. Então, essa capacidade de viver vários papéis, de entender os papéis, de dar espaço, né, para aprender. Eu acho que, no fim, você se colocar na posição do aprendiz e dizer, olha, eu não tenho esse domínio, não conheço isso, e eu preciso buscar, ajuda não só na empatia, ajuda no entendimento, ajuda na solução que você vai criar para aquele desafio, né? Bom, liderança, isso é um assunto que parece às vezes que está um pouco banalizado, né? Eu sinto que todo mundo acha que entende de liderança, poucos praticam com genuína sabedoria, e eu aprendi muito nesses últimos tempos aí com você, com o Luiz. Conheci vocês na Deventures, né? E aí a gente falava muito sobre essa questão do desafio que é de todo fundador, todo dono, sair da operação, pensar no estratégico, mas ao mesmo tempo não tirar o estímulo da tua equipe. E ali você falou sobre também ter a humildade de colocar pessoas com muita sabedoria. Acho que esse é um desafio muito grande. Eu diria que é uma das maiores barreiras no transporte hoje. A gente tem muito dono operacional. E acho que na GoBrax a gente conseguiu aprender a fazer um pouco, né? Você cita muito sobre a questão do motor 1 e motor 2, a gente conseguiu fazer. Eu não sei quanto tempo a gente tem para falar sobre isso, mas eu gostaria de falar que a humildade a liderança ela nasce na humildade de você entender que você precisa colocar pessoas melhores exercendo funções dedicadas, né? Então, eu e o Thiago, como fundadores da GoBrax, a gente sempre teve a GoBrax como um filho, né? Então, o zelo de você pegar seu filho e falar, não, agora eu vou colocar na mão de outra pessoa, essa pessoa vai tocar, vai usar a estratégia dela, vai usar o pace dela, é bastante desafiador. E eu entendo o porquê que o transportador passa por isso. No final do dia, ele quer entregar, ele precisa que o caminhão esteja movimentando, e ele vai lá e tenta resolver tudo ao mesmo tempo. Então, quando a gente consegue trazer pessoas com competências muito boas e entender que essas pessoas, muito provavelmente no transporte, elas vão custar caro, mas elas se pagam com o resultado, o crescimento que a empresa vai ter, é muito importante, né? Eu até quero dividir contigo esse comentário, apesar do vídeo ser teu, eu sei que você é um cara que nada de braçada nesse assunto, né? Então, não sei se eu tô indo pelo caminho certo, porque eu peguei um corte, não sei se era exatamente o que você queria dizer ali, mas eu vejo muito dessa forma. Não, eu concordo com essa visão. E assim, tem uma questão, né? Que exercer liderança é um pouco de um exercício psicológico, né? De amadurecimento. Você entender que você não tem todas as competências, que você precisa dividir um pouco dessas competências para conquistar o melhor para a empresa. E esse ponto em particular, que é quanto tempo você dedica para o presente, para o resultado do dia, da semana, do mês, e quanto tempo você dedica para o futuro da empresa, né? E eu acho que esse é um grande dilema da liderança, porque
as empresas, elas muitas vezes olham o resultado delas puramente pelo seu resultado do DRE, né? Então, Exato. se tem lucro líquido na última linha, tá tudo certo, tá tudo funcionando. Mas e o amanhã, né? E o que está mudando na sua volta? Exato. Né? Então, eu vejo isso como um grande desafio para as lideranças, porque nem sempre um líder que sabe tocar o dia a dia da empresa também tem competências, né, desenvolvidas para fazer mudanças, e muitas vezes as pessoas que sabem fazer boas mudanças não necessariamente têm o perfil para executar o dia a dia da empresa. Eu acho que a sabedoria é exatamente saber como encaixar cada pessoa na sua melhor posição. E eu acho que aí existem etapas de transição e alguns líderes conseguem sair da operação, eventualmente de pós-atendimento, de cuidar do seu cliente. Aí vem o desafio de você ainda dar uma atenção para o comercial, que é muito importante, ainda está relacionado com amanhã, mas é um amanhã de curto prazo, né? E ainda não consegue ir para a estratégia. Então, no final do dia, você precisa dividir as tarefas, né? Isso é muito importante. E vem o desafio, obviamente, de achar pessoas competentes, essas pessoas custam caro, e aí para essas pessoas entrarem você tem que ter um desafio de crescimento da empresa para se justificar. Não adianta eu ficar com um faturamento igual ou 10% maior, não, tem que arregaçar, tem que aumentar, tem que justificar esse risco, uma série de coisas, né? Então, essas etapas também que acontecem, do cara sair da operação de pós-atendimento, de repente ele vem um pouco para o comercial, e aí sim ele se dedicar ao estratégico, se é que ele é o cara que tem que pensar nesse estratégico, é um desafio que eu vejo diariamente no transporte. Sinto a dor do transportador, a gente conversa com nossos clientes todos os dias e vejo que temos muito para aprender nesse mercado ainda. Sim. Muito, muito. E para você como fundador, assim, como é esse processo de levar a companhia olhando todas as áreas até um determinado ponto e depois entender que precisam outras pessoas chegarem, outras divisões? Como é que é esse processo? Bom, enquanto fundador, o primeiro medo que passa é: será que essa pessoa é a pessoa certa? Segundo, bastante desprovido de vaidade, mas é entender assim, será que essa pessoa vem e uma nova liderança sempre bota fogo no parquinho, isso é normal, né? Mas será que vai fazer eu perder os caras que eu tenho confiança? Será que essa galera vai sair? Será que vai perder a minha cultura? Será que vai manter o mesmo ritmo? E, cara, é um sentimento que você tem que desapegar, né? Até certo ponto, confiar e ir para outro nível que a gente soube executar muito bem, né? A gente soube respeitar o espaço um do outro. E você também, na minha experiência, né, vou falar aqui citando você tocou com uma maestria de falar assim: Rafa, o que você acha disso? Thiago, o que você acha daquilo? Tô fazendo dessa forma. E a gente foi desenvolvendo uma confiança que hoje a gente não olha mais, né? Então, o fundador, ele, volto a dizer, ele sente que a empresa é um filho, é alguma coisa bem precioso que dói fazer essa terceirização. E aí depois vem um aprendizado que eu passei recentemente, né? Que foi assim: ok, as coisas estão acontecendo, mas o que eu vou fazer agora? E eu? Qual que é a minha verdadeira função? Onde que eu gero valor aqui dentro? Pode parecer besteira, né? As pessoas falam: não, eu sempre tenho onde gerar valor na minha empresa. E de fato tem. Mas é tanta coisa para você gerar valor que você precisa entender o que é prioridade. O que eu devo focar energia. Sofri um pouco com isso, né? Mas a gente soube também conversar bastante. Sofre ainda, né? Sofro. Nesse momento estou trazendo mais um líder, né? Eu assumi uma cadeira específica, entrou um líder novo. E aí tô desempregado de novo dentro da empresa, tentando entender onde eu vou gerar valor nesse momento, né? Maravilhoso. Mas assim, eu também recebi, né, tanto da tua parte como do Thiago, não só uma autonomia, como também uma confiança e essa questão de construir conjuntamente. Eu acho que isso fez a gente rapidamente entender como cada um pode dar o melhor de si naquele novo desenho, né? Porque vocês abriram um espaço depois de 9 anos, 8 anos juntos, né? Dividindo todas as decisões e de repente sem uma terceira pessoa, uma quarta pessoa para construir junto, compartilhar também. Então, eu acho que vocês fizeram isso de uma maneira muito desprendida. Foi muito fácil conviver nesse momento, que tem o seu aprendizado, mas não foi difícil, foi uma coisa Mas eu acho natural. Que aí mora o segredo do sucesso também, né? Né? Não existe uma única coisa para o sucesso, mas você entender esse equilíbrio entre ter um pouco de desapego e também não largar tudo, eu acho que é muito importante, né? Então, às vezes se resume em vaidade, se resume, enfim, né? Algumas outras coisas, mas ou ausência da vaidade, no caso, né? Mas eu e o Thiago, a gente conseguiu fazer isso até enquanto sócio,
né? Antes de entrar alguém na operação e tudo mais. Você não ganha todas, a tua opinião nem sempre é o melhor caminho. Existe mais de um caminho certo para você chegar lá. Isso é muito, muito importante. Eu acho que a gente conseguiu construir isso, a gente teve experiências, cada um no seu caminho, no seu passado, na sua história, na qual a gente teve brigas de sociedade, a gente teve que abandonar negócio, porque às vezes o negócio era bom, mas as lideranças já não estavam batendo muito bem. E aí eu posso dizer isso com muita tranquilidade. Ontem, por exemplo, a gente fez uma reunião estratégica, você sabe qual é, e uma reunião, assim, importantíssima, talvez de importância dos próximos anos. E eu entendi que nós iríamos por um caminho, e no meio da reunião vocês tomaram uma decisão um pouco por outro caminho, né? E tamo junto, eu confio em vocês. Não foi uma quebra de confiança, não foi uma quebra de acordo, mas foi uma condição imposta pela reunião e tá tudo bem. Talvez pessoas com um pouco mais de ego já puxariam um pós-reunião e já falariam, cara, o que foi isso? Qual foi, né? Quem mexeu no meu queijo? A gente não tinha combinado outra coisa. E tem que entender que algumas condições pedem para que você baixe a cabeça, respire um pouco e deixe as coisas acontecer. Isso é muito importante. Então, criar sucessores está pautado muito nisso também, né? Até quando esses sucessores eles não são criados por você, mas são desenvolvidos pelo mercado e entram na tua empresa. Maravilhoso. Bom, esse é só o começo dos cortes, tem vários outros cortes aqui. Vamos aproveitar esse momento super rico de comentar. E, assim, eu assisti todos os episódios, são 11 episódios, né, que a gente gravou. E as histórias profissionais, né, você poder tá presencialmente com alguém que você admira muito, ouvindo um pouco daquela experiência profissional e tudo mais. Então, eu acho que esses episódios, essa primeira temporada do GoBrax Academy foi sensacional. E estou muito feliz de estar aqui agora aproveitando alguns pedaços. A gente não pegou todos os pedaços porque, no fim, não dá para fazer tudo isso, senão seria um programa de 5 horas. Mas a gente pegou alguns aqui e vai continuar comentando. Vamos para o próximo, então? Vamos lá. Paulo Carvalho, falando de liderança ainda? Isso aí. Legal. Foi um grande desafio para você gerenciar outras pessoas, sendo uma pessoa mais analítica? Foi. Eu tive 2 desafios grandes, assim, no início de carreira, né? O primeiro foi quando você vira um coordenador, um supervisor, alguma coisa assim, que você tem que começar a delegar as coisas e a gerir as pessoas. Aí foi o primeiro choque, né? Porque eu, como era um cara analítico, eu fazia numa certa velocidade, confiava no meu número, e aquilo que eu fazia, você começou a fazer. Mas será que você tem a minha velocidade? Você está certo? A minha criticidade? Então aí começa um outro lado teu que você tem que desenvolver, né? Então esse foi um primeiro choque que eu tive, né? Só que junto com esse choque, que todo mundo tem, não só eu tenho, né? Veio a questão de liderar. Então eu saí de um cara que praticamente liderava a mim mesmo, né? Cumprindo meus horários de entrada e saída, minhas entregas, exatamente, e sendo super analítico. A partir daí, eu já não gerencio só o meu horário, eu tenho que gerenciar o horário de todo mundo, eu tenho que gerenciar a entrega de todo mundo, sabendo que cada um tem a sua velocidade, cada um tem a sua maneira de se colocar e de falar, e problemas familiares. Cara, aí começa a entrar num mundo que foge do teu controle. Interessante esse ponto, né, de você começar a sua carreira se autogerenciando, né? É muito mais fácil você lidar com seus próprios competências e limitações, e aí você começa a delegar para as outras pessoas e perceber que as pessoas não estão executando como você executaria. Exato. Né? E eu vejo isso como mais um ponto que você falou no corte anterior, que é essa maturidade, né? Você entender o quanto, de fato, você constrói com o outro, dá espaço para o outro, né? Isso é uma coisa que me pega nesse corte. Agora, tem um outro lado que aí eu vejo um desafio, que é você gerenciar a sua expectativa de ritmo. Por acaso, ritmo... Por acaso, verdade. Paulo Carvalho, CEO da Ritmo, Exato. Logística, né? Mas gestão de ritmo, você cria uma expectativa em relação a determinado resultado e aquele resultado não vem, ou você vai discutir alguma coisa que é mais direto ao ponto, e ao invés de ser direto ao ponto, o teu interlocutor dá uma volta e explica a construção inteira. Aí eu acho que eu tenho um desafio grande de aprender e de saber como lidar com isso. Mas é muito difícil mesmo, né? Eu acho que tem várias coisas ao redor desse assunto, que é o seguinte:
Primeiro eu conecto com o corte anterior, né? Você tem que entender que não necessariamente o teu caminho é o único caminho ou o melhor caminho, né? Funciona, mas não necessariamente o único caminho. Eu posso dar diversos exemplos aqui, né? Então, por exemplo, eu gosto de conversar pra caramba, né? Eu pensei em fazer o podcast aqui da Gobrax, mas, cara, você tocou por um caminho completamente diferente e ficou maravilhoso, né? O Leandro também conseguiu fazer ótimas entrevistas. Quando eu olho para o marketing da Gobrax de uma maneira geral, eu tenho ideias que eu falo, caramba, são sensacionais. Mas eu olho, ninguém tá pensando do jeito que eu tô pensando e tá dando muito certo. A gente é elogiado o tempo todo mundo respeita muito a nossa marca. Então, você conseguir sair dessa vaidade, beleza, é o primeiro. Segundo ponto, ok, aí vamos imprimir ritmo. Imprimir ritmo é pautado por você trazer pessoas boas. E pessoas boas custam caro. E às vezes você não tem caixa para trazer pessoas boas. E aí você tem que entender como inspirar essas pessoas a puxar resultado. Talvez ajudar a desenvolver. Ajudar a desenvolver. E aí talvez você consiga por 1, 2, 3 meses e essa pessoa, nossa, rampe pra caramba. Ou você vai, infelizmente, ter que cortar relacionamento com essa pessoa, realocar essa pessoa para outra função. Eu acho que é muito importante, é óbvio até, né, que você não vai conseguir fazer tudo. Eu e o Thiago, por exemplo, na época da pandemia, a gente trabalhava 15 horas por dia. Isso não é saudável, não é sustentável, você não tem família que aguente isso e nem a tua criatividade também que vai aguentar. Mas quando você começa a delegar, você começa a criar um inimigo interno, né? Que é entender aonde eu tô deixando passar demais e aonde eu tô sendo rígido demais. E você perde a mão em vários momentos. Então, mais uma vez, o sucesso tem que estar nesse equilíbrio Pêndulo, e né? ser constante. Acho que mais uma das fórmulas do sucesso é ser constante, né? Então, eu vejo que você é um cara que tem tudo nas gavetas mentais aí, né? Você sempre entra nas reuniões e beleza, e consegue organizar. Eu preciso anotar. Às vezes, para eu cobrar alguém, se eu tiver sem o meu bloco de notas aqui online, cara, quebrou minha reunião. Eu não tenho uma memória muito boa, mas em compensação tá aqui. Cada um tem que achar esse caminho para ser constante. Eu encontrei o meu nas anotações e retomando essas anotações com frequência para poder puxar ritmo, né? Tem uma frase que eu gosto muito sobre isso, que é sobre disciplina, né? Que é a frase que diz assim, né? A disciplina vai te levar em lugares onde a motivação não chega. Verdade. Porque quando você começa a executar alguma coisa, nem sempre você está com as melhores inspirações, os melhores momentos, os melhores encontros, né? A vida é feita desses altos e baixos e você precisa viver todos os dias. Já a disciplina, ela te traz para um lugar onde, independentemente, pode não ser o melhor, pode não ser o pior, pode ser o caminho do meio, mas ele é mais constante e ele é previsível, né? Exato. E eu acho que isso traz um pouco de tranquilidade para a execução e acho que as pessoas deveriam usar isso como uma ferramenta e não como uma sensação de isso aqui a disciplina o tempo todo é uma coisa chata. Eu não vejo assim, eu vejo que ela te ajuda a manter um caminho. Você nunca vai conseguir ser um robô, mas eu acho que tem momentos para você dedicar o seu cérebro a trabalhar como um robô, né? Como uma máquina redondinha ali, bem lubrificada. E geralmente, na cobrança de entregas, planejamentos, esse qualitativo, apresentações, provocar o time a apresentar, executar e tudo mais, é importante. Então, às vezes você resolve isso com cerimônias de feedbacks, com rotinas de apresentações, e aí você entra com mais um inimigo na liderança, que é, será que eu estou fazendo coisa demais? Será que é metodologia demais e pouco resultado? Não tem uma resposta correta para isso, né? Viu que eu te falei que parece uma sessão com psicólogo? Né? Exatamente. Você fica o tempo todo se avaliando, né? Se você está sendo duro demais, se você não está sendo duro demais, se você tem cerimônias demais, se você não tem tantas, se você deveria entrar mais ou deveria entrar menos. Então, todo dia a gente passa uma cara de muita confiança, mas por dentro a gente está cheio de perguntas, né? Exatamente. Vamos seguir então. Agora a gente vai falar de cultura com o Rodrigo Oliveira, CEO da OpenTech. A cultura ali, como você trouxe, Duane, muitas empresas hoje olham para a cultura como se fosse um papelzinho na parede ou algo bonito, igual o ESG hoje está sendo tão valores e é aquilo ali. Está sendo tão bonito de ser falado, mas muitas vezes não praticado. A cultura, eu acho que é um dos pilares fundamentais e não só foi, como é e vai continuar sendo para o nosso crescimento. Na Open ou qualquer outra empresa, né? E com certeza na Open foi o pilar fundamental, né? A gente tem hoje lá
5 grandes pilares, né? Então tem parte do protagonismo, foco no resultado, inovação, liberdade, diversidade. Esses são os pilares, mas assim, a cultura hoje, todas as nossas diretrizes, a gestão pelo resultado, tudo está voltado na cultura e nosso público-alvo. Cara, eu tenho uma visão um pouco mais de empreendedor em relação à cultura, né? Acho que quem é do setor de RH aí talvez fique um pouco pé da vida comigo. Eu acredito que existem doutrinas, maneiras de você impor cultura, principalmente para grandes times, mas eu acho que ela mora no dia a dia, ela mora nos detalhes, assim, e detalhes que muitas vezes passam despercebidos, né? Você sabe que dentro da Gobrax eu sou conhecido pelo cara chato, né? Eu chego, se tem uma placa torta, uma frase de ponta cabeça, alguma coisa, eu tô lá enchendo o saco. Por quê? Porque essa marca registrada de ser chato, de ser perfeccionista, provoca as pessoas a serem perfeccionistas. Só que eu não posso ser chato o suficiente de ser só uma ordem top-down. Então a gente tem que entregar algo em troca, né? A gente tem que entregar uma boa estrutura, bons equipamentos, um clima que nasce no líder. O clima nasce no líder, isso é fato. Não adianta as pessoas terem medo no dia a dia e tudo mais. Já falei isso para você algumas vezes, né? Eu acho que a porta de entrada e o banheiro, elas definem muito a nossa cultura, né? Quando a gente cresce, às vezes faz 20, 30 contratações lá na empresa, o banheiro começa a ficar sujo, você fala, estamos perdendo a cultura. Que, por mais óbvio que seja, tem uma pessoa para limpar, uma pessoa com uma rotina e tudo mais, você fala, cara, tá perdendo a mão. E parece bobo, mas é verdade. É uma pessoa com menos capricho no banheiro, ela tem menos capricho numa reunião, ela tem menos capricho para cuidar de um notebook, para cuidar do seu cliente. Então, a minha visão é um pouco mais de empreendedor, óbvio. Aí você precisa de técnica para isso, colocando missão, visão, né, valores e tudo mais. E aí se complementa muito bem a garra com a técnica, a sabedoria, né? Mas imprescindível para o sucesso. Não, eu concordo muito com essa fala do Rodrigo, porque quando você tem objetivos para chegar, né, para cumprir, e você tem uma empresa que já tem um certo tamanho, onde não é tão fácil você se comunicar pessoalmente com cada pessoa, né? Quando você é uma empresa com 15 pessoas, as pessoas estão trabalhando todos os dias ali e você meio que é mais fácil compartilhar a forma de fazer. Quando a empresa cresce, esse desafio aumenta. E eu vejo que a cultura é como se fosse a regra do jogo, a forma como cada um deveria fazer e executar o seu dia a dia. Exatamente. E isso também traz uma sensação de paz para quem está trabalhando, para quem está executando, porque você sabe que se eu sou do time de pós-atendimento, por exemplo, né, e eu sei que a minha empresa é uma empresa que tem um foco muito grande no cliente, eu sei que eu posso deixar de cumprir determinadas regras para resolver um problema de cliente. Por quê? Porque a empresa valoriza isso. Você sai da barreira do cagaço e vai resolver o que de fato importa, o que a empresa quer, né? Ele citou ali que, se eu entendi corretamente o que ele quis dizer, que o ESG e a cultura, às vezes eles são um pouco banalizados, né? Eles são jogados de lado. E eu concordo com ele, concordo pra caramba, assim, porque no momento de rede social, de cortes, de frases de efeito, às vezes as pessoas colocam muito mais uma visão de vitrine do que de realidade. Meio que jogando pra torcida, né? Exato, e a cultura, ela define muito bem o ritmo, né? Os assuntos se conectam, né? Então quando você olha ali de liderança, por exemplo, quando você não tá lá, quando você não consegue estar cobrando e algo está acontecendo, esse é o teu DNA, e a cultura, ela nasce do carinho que você vai ter com aquele colaborador, o medo que ele tem, o quanto ele pode contar contigo, por exemplo, o dia que a filha dele ficar doente, ele precisar sair. Cara, você vai criando uma série de comprometimentos que depois vira uma sociedade padrão, né? Sem dúvida. Que é um relacionamento genuíno. Mas você falou que você é o chato da Gobrax. Eu quero te dizer isso. Eu aprendi muito com você e aprendo muito com você nessa questão de você observar os detalhes, né? Porque os detalhes, eles ajudam a corroborar uma determinada visão ou a deixar claro que você fala uma coisa e pratica outra, né? Então, eu acho que essa tua intenção de olhar para o comentário que é feito, a maneira como a gente tem o nosso ambiente e as questões que são importantes para o convívio das pessoas, você é uma pessoa muito ligada nisso. E isso faz a diferença, porque isso dá um acabamento que às vezes a gente pode passar despercebido e aquilo, como você fala, né, pode quebrar o cristal com alguém. Exato.
Então, acho que isso zero vaidade, né? Você tem que fazer isso de um jeito muito genuíno, assim, né? É pro conforto. Às vezes eu passo e vejo que tá tendo uma reunião e as cadeiras estão todas bagunçadas. Eu deixo a galera fazendo a reunião, eu entro, organizo, e não é pela cultura só do pelo exemplo. toque. Não é só pelo olho fechando, assim, mas realmente isso vai implantando o capricho no dia a dia das pessoas. E no final do dia, vira o nosso DNA, vira a assinatura da cultura. Eu fiquei muito orgulhoso, você estava junto esses dias, quando um cara foi lá na empresa e jogou um papel no meio da empresa. Você lembra disso? Lembro disso. Esse cara tava... Conta essa história. Tava fazendo uma conversa de alto nível para trazer um novo CTO, né? E aí a gente falava muito sobre cultura e tal, e ele pegou e falou assim, cara, não adianta falar sobre cultura, a gente tem que ver na prática. Ele mostrou um papel assim e jogou. E a gente tava, a gente tava na principal sala de reunião da empresa. Uma sala de vidro que fica no centro da empresa. Fica no centro da empresa e ela fica de frente pro corredor onde todas as pessoas daquele andar passam o tempo todo, né? E aí... Aí ele jogou uma folha de papel amassada ali e ele falou, cara, cultura você testa sim, a ação das pessoas. Eu falei, puta que pariu, agora a gente vai ser testado, será que passa? Aí entrou meu toque, né? Falei, cara, vamos ver. A primeira pessoa que passou, que foi a Rafa, caprichosíssima, não entendeu nada, ela olhou assim, falou, tá fazendo um papel lixo aqui no meio do nada, né? Juntou, jogou no lixo, tá? Olhou pra ver se era de alguém ainda, jogou no lixo. Cara, é isso aí, nós estamos no caminho certo, né? Parece uma coisa boba, mas é o capricho de... que muitas vezes trazendo para o cenário transportador, eu acho que o transportador peca muito nisso. Eu vejo diversas transportadoras com nomes maravilhosos, respeitadíssimas no mercado, cadeira quebrada, baia toda arriscada. Espaço do motorista detonado. Cara, sujeira, e assim, isso não pode acontecer, né? Tem um cliente nosso ali em Santa Catarina, que vale a pena falar, porque é coisa boa, né? A GH. Ela fica em Itajaí, se eu não me engano. Estive lá esses dias. Pô, eu fui lá e falei, caramba, cara, que lugar maravilhoso, assim, né? Parece uma empresa Vale do Silício, uma startup e tal. E é uma transportadora muito respeitada, tem um volume de cargas absurdo, uma performance maravilhosa. E eu acho que muito disso se deve à cultura dos líderes lá do capricho. Então, cara, você não vê um lixo, uma cadeira estragada, você não vê nada, que muitas vezes é comum olhar num pátio de transportadora. O pátio deles é pintado no chão, é coisa linda de ver, assim, é muito legal. E o sucesso que fazem, o crescimento que imprimem, tá aí, né? As coisas se conectam, né? Elas conversam. Eu visitei a GH junto com o Lucas, meu filho, né? Ele foi fazer uma viagem comigo e ele estava comigo lá nessa visita. E chamou muito a atenção o entusiasmo e o brilho nos olhos do coordenador e do gestor de frota falando sobre as pessoas, sobre o desafio que elas tinham, né, sobre a nota. Ele falou para mim, Tanca, tem um motorista aqui que dirige um bitrem que chegou a fazer 21 mil reais de prêmio no ano. Né? Que maravilha. Então, assim, isso muda totalmente a vida dele. Pra caramba. E assim, parece que é um equipamento super complexo de tocar. Então ele falou, a gente precisa dar valor a isso. Falou também de um mecânico dele, que é um cara que tem uma experiência na Mercedes, não sei quanto tempo, que ele, pelo telefone, ouve o problema de um motorista em algum lugar e fala, já sei. Aí junta meia dúzia de equipamento no carro e vai até o cara já sabendo que tem que resolver. Já liga de lá e fala, tá liberado, o caminhão tá rodando. Mas cara, falando isso assim, com um brilho nos olhos. E aí você cria um clã, né? O clã do sucesso mesmo, né? As pessoas terem orgulho, defenderem a bandeira, muda o jogo total. E você não constrói isso de uma hora para outra. Então, volta àquela história básica da liderança, que é pelo exemplo e uma série de coisas. Mas no final do dia, quanto vale o coordenador com o orgulho que tem? Né? Eu acho que tem várias coisas por trás aí. Ninguém tira esse cara dessa transportadora. Não tira, esse cara, ele é... família, né? Ele é GH Futebol Clube e acabou, entendeu? Ele entende que... Eu lembro, eu conversei muito com ele antes de conhecer os proprietários, o nível de exigência para contratar a gente, cara, ele falou assim, eu testei todas as tecnologias e ele trazia na vírgula. Aqui, tal empresa errou nisso, tal aqui, não sei o quê. Então, se você nem acerta isso, você nem precisa entrar, Gobrax. Aí ele falou, não, a gente consegue fazer e tal, ele veio, puxou. Então, assim, você vê que não é achismo, não é sorte. Né? É talento. Então, cultura imprime ritmo, sim. Maravilhoso. Vamos seguir então, a gente vai ouvir agora a Josana, que é CEO da Sulista Transportadora, falar um pouco de ESG. Até na pauta do Sete Separa, a gente, para as empresas menores,
a gente não é que ensina, mas recomenda. Olhem para dentro, porque com certeza, independente do tamanho da empresa, existem atividades, iniciativas que vocês já fazem e que estão... só falta estruturar como ESG. Mas, por exemplo, qual que é o cliente qual que é a transportadora que não presta atenção no seu cliente? Talvez fazer uma pesquisa de satisfação, isso está no S. Quem que não cuida da segurança nas estradas? Isso está dentro do S. Bom, um planejamento de rotas, isso você sabe bem melhor que eu até, descarbonização ou redução da emissão. Planejar bem uma rota, evitar KM vazio, não evitar desperdícios, fazer o melhor planejamento dentro de uma torre de controle para que seja a rota mais eficiente possível. Esse ponto do ESG, eu vejo também como algo que, de certa forma, passou a ser muito falado e explorado de uma maneira talvez inadequada, mas os fundamentos, né, as questões fundamentais que envolvem o ESG, toda empresa séria pratica em algum nível, né? Eu acho que tem que conectar o tema à ação, mas eu não acredito que para o mercado de transporte isso seja um assunto inexistente nas empresas. Eu concordo com a visão da Josana. Eu acho que a liderança, a companhia, né, tem que conectar os pontos, conectar o ponto de ESG, né, da questão social, a questão de governança e a questão de ambiente com as práticas daquela transportadora em tudo que ela faz. E acho que isso pode fazer as pessoas entenderem muito melhor o que de fato significa. Eu acho que tem uma questão que banaliza um pouco o ESG, empresas pequenas tentarem salvar o mundo sozinhas. E aí acaba ficando pesado demais, às vezes soa um pouco como hipocrisia, com todo respeito a quem tenta fazer, mas o Ronaldo, ele fala, né, o ESG, Ronaldo, nosso diretor de F3 lá na Gobrax, ele fala, ESG não pode ser filantropia, tem que ter resultado, até porque tem governança no meio disso, né? E você acaba colhendo frutos quando o E, o S e o G conversam e, sendo bastante pé no chão, eu acho que você tendo uma empresa de médio porte para frente, você colhe muitos frutos. Né? Você colhe fruto, porque se você é uma empresa de médio porte para frente, você vai se relacionar com um grande embarcador, você vai se relacionar com grandes clientes, né? Não necessariamente no nosso mercado, e esse cliente vai exigir algumas práticas. Então você vai colher ao passar num bid, ao conseguir fazer uma venda para um grande cliente respeitado na tua carteira. Mas no dia a dia, cara, coisas que deveriam ser uma obrigação do líder, que é ter os seus KPIs, ter os seus indicadores, o cockpit, como a gente chama lá dentro da Gobrax, né? Ele também faz parte desse ESG. O resultado que isso imprime, a Josana falou muito bem ali, né? Eles fizeram um trabalho maravilhoso, que é cuidar com o caminhão não rodando vazio. Todo transportador fala, não, mas eu já olho isso. Mas olha mesmo, porque a gente tem números ali na Gobrax que são assustadores. A gente consegue ver se o caminhão está carregado, está vazio, e o que eu vejo de caminhão rodando vazio em empresa grande, você fala, peraí, né, cara, não é uma empresa só selo verde colocando um adesivo do ESG que vai resolver. Então, eles conseguiram rodar menos vazio com uma inteligência de rota. E no retorno, pegando lá o frete de retorno, não me recordo como eles executaram essa parte do retorno, mas caiu drasticamente. Caiu assim para menos de 2 dígitos a ociosidade da frota, se é que é assim que a gente pode chamar, né, rodando vazia. E isso imprime resultado em faturamento, redução de emissão, e eles lidam com clientes que se preocupam muito com isso, né? Nem sei se a gente pode citar aqui os clientes deles, mas pode citar? Acho que não tem problema, o mercado deve saber. O Grupo Boticário, por exemplo, olha muito para isso e eles conseguiram excelentes resultados. Então, melhorou a satisfação do cliente, melhorou a performance da empresa. Agora, por onde começar no ESG, né? Isso é uma questão bastante importante. Eu acho, é uma opinião própria, minha, talvez um pouco ousada de falar, mas eu acho que não começa na redução do copo, na redução do papel aqui. Eu acho que você tem que olhar para aquilo que realmente está sangrando na tua operação, aí você conecta isso com a cultura e aí sim chega a digitalização do processo, no copo e tudo mais, né? A gente tem várias coisas para você fazer. Agora, não adianta colocar um selo ESG porque você mudou o copo.
Isso é muito importante. Não dá só para jogar para torcida, né? Exato. Para o jogo, tocar a bola. Que é onde eu acho que sacaneiam muito o ESG, né? As empresas que fazem isso, aí fica claro que não estão executando, mas tem um selo criado por elas mesmas e fica um negócio meio estranho, né? Bom, então agora a gente vai ouvir o Fábio Leite, CEO da Adiante, falando um pouco sobre a jornada do motorista. Assim, o motorista de hoje não quer que o filho dele seja o motorista de amanhã. Porque é uma categoria extremamente espremida no mercado e o Brasil só se deparou com a realidade quando teve a greve dos caminhoneiros. Ninguém tinha ideia da dependência que existe desses caras. E hoje poderiam ser melhor tratados nesse Brasil. Como é que a gente traz esse cara para a mesa, né? Como é que a gente traz esse cara para participar do jogo? Se você olhar na questão do conceito, um motorista bem tratado, um motorista engajado na tese, né, que ele possa ter fazido parte do plano de construção, se ele conseguir manter ali as boas linhas de condução dadas por um Master Drive, por um Demo Drive, você provocando um momento ótimo do caminhão, de frenagem, de aceleração e tudo mais, cara, o consumo diminui, a manutenção preditiva diminui, a preventiva diminui, a corretiva é capaz de nem existir, e esse cara vai chegar muito mais seguro em casa fazendo menos com mais. Isso, Rafa, é pura Gobrax, né? Pura Gobrax. Fala um pouco. Cara, eu acho que motorista hoje em dia, o pessoal dá muita porrada de graça sem ter conhecimento da causa, assim, né? Não é fácil ser motorista, o cara tá na linha de frente todos os dias enfrentando desafio de rodovia, de cansaço, de problema na família, de caminhão às vezes em condições ruins, sem manutenção. Apesar disso não se encaixar muito na nossa carteira, porque a gente acaba pegando um grupo muito bom de transportadores, mas você vê que aí o transportador, quando ele faz bem o seu dever de casa, que é entregar um bom caminhão e tudo mais, ele não tem um bom líder. E, cara, as coisas precisam conversar. A cultura, a liderança, né? A gente vai avançando nos tópicos que a gente debateu aqui. E eu acredito muito que o motorista ele tem que ser pautado pelo incentivo, né? E entender a dor do cara. Então, o que é entender a dor do cara? É saber o seguinte, você vai cobrar que ele seja econômico, mas você está dando uma condição para ele ser econômico ou você está com o teu comercial lá na orelha dele pedindo para ele acelerar para caramba? E aí entram que eu acho um pouco do G, do ESG, que é você ter uma inteligência, uma governança na qual entenda que pedir para o teu motorista correr não vai resolver o teu problema. Você vai ter risco de acidente, você não vai entregar mais cedo, porque o caminhão ele não vai conseguir imprimir uma diferença absurda, né? Uma coisa é ele dirigir por mais tempo, não significa que eu esteja apoiando isso, mas executando menos paradas e dirigindo por mais tempo, você tem mais resultado do que você mandar o teu motorista correr. E aí as coisas precisam conversar, né? Então a empresa muitas vezes tem um comercial ditando uma regra, o operacional ditando outra, e no final do dia quem está perdendo é a instituição como um todo, porque você não está atendendo bem teu cliente e você está gastando dinheiro, seja na manutenção, diesel, e perdendo o teu motorista. Então, cara, cuidar do motorista nasce como? Tendo uma conversa de igual para igual, né? Tem empresa que chama de one-on-one, tem empresa que chama reunião de feedback, isso é muito importante. Poucas transportadoras fazem isso. Você dá a chave do caminhão, você fala, cara, vai. Quando que foi a última vez que você parou para ouvir aquele cara, mas ouvir genuinamente? Porque o coitado às vezes não sabe se expressar. Às vezes ele vem reclamar de uma coisa que ele tá certo, mas ele não sabe argumentar. Então você desenvolver um lado no qual o teu gestor de frota trabalhe junto com o RH, conversando, entendendo as dores, é muito importante. Aí sim, você começa a ter liberdade para pedir algo para aquele cara. Então, bicho, cara, tua troca de marcha não tá inteligente. Vamos falar sobre isso, vamos conversar aqui, ó, vamos colocar um Master Driver na mesa, ou vamos olhar a Gobrax, ou vamos olhar, seja o que quer que você use na tua jornada para treinar e capacitar aquele cara. Enquanto você não constrói uma autoridade, um relacionamento verdadeiro e honesto com o motorista, todo o resto é tempo jogado fora e é porrada o dia inteiro. E é o que a gente mais vê no mercado de transporte. As pessoas falam sobre isso, infelizmente não é novidade para nenhum transportador, mas é mal executado. Muito mal executado, né? Então, uma coisa que a gente prega na Gobrax, por exemplo, e você pode até complementar isso, qual é a rotina que você tem de compromisso. Esquece o compromisso do motorista para contigo ou para com a empresa, né? Vou falar do teu compromisso com o motorista. Qual é a rotina que você tem para ouvir esse cara, para você falar com ele? Às vezes um churrasco de final de mês resolve o teu problema. Cara, vamos sentar, vamos falar, vamos trazer a família, vamos aproximar.
ninguém tá ouvindo essa dor desse cara. É só porrada o dia inteiro. E isso Esperando melhor. já ficou pra trás, né, cara? E ninguém tá falando aqui de entrar no mérito de troca de geração ou de... Não, cara, acho que é verdadeiro, é você tratar o outro com o respeito que merece, com a firmeza que merece, inclusive, mas primeiro construindo uma autoridade em relação a isso. Apesar de eu trabalhar numa empresa de tecnologia, quando a gente começou a Gobrax, cara, eu falava muito com o motorista, porque a gente precisava provar a tese, né? E muitas vezes começava a relação na porrada, porque o cara via, pô, eu tinha 22 anos, né? O cara olhava e falava, o que esse moleque tá querendo me ensinar aqui? E tinha uma lógica por trás disso, mas eu precisava ouvir os caras também. Então, primeiro tinha que construir, entender, cara, não tô aqui pra te punir. Muitos chamam, né, às vezes, de dedo duro quando você vai apresentar um problema do motorista. Cara, não é isso. Vamos construir junto. Eu quero que você ganhe mais dinheiro com a tua premiação, quero que você entenda, só que eu preciso ouvir teu lado, né? Aí o cara vinha, falava e tudo mais. Dá trabalho, né, Doni? Dá trabalho, é por isso que ninguém faz. Toma tempo e tal, mas se paga, né? Se paga cuidando do motorista. Pega esse ponto, né, que o Fábio trouxe, que é, assim, a Adiante tem centenas de caminhões atendendo a clientes diferentes, né? Então, ela não tem uma operação própria, ela tem a operação do cliente dela, onde, eventualmente, ela oferece um serviço completo da solução de um caminhão com motorista, ou seja, a entrega final, né, com tudo rodando para o cliente. E, naturalmente, precisa ter um modelo de trabalho que funcione a comunicação e o direcionamento para todo mundo que está envolvido. Porque você tem a camada de gestão da Adiante, você tem a camada de gestão do cliente, você tem a operação do cliente e o motorista está lá na operação do cliente. Então, essa camada precisa se comunicar e o que está sendo executado precisa estar alinhado com o que se pretende chegar. E você tem uma esteira longa. Tem uma esteira longa e você vê como o mercado tá longe de estar bem sucedido, né? Adiante que, em tese, quando o pessoal olha e fala, não, é uma locadora de veículos. Na verdade não é, ela entrega um serviço muito mais robusto daquilo que, na teoria, o transportador deveria estar fazendo, mas não consegue, né? Às vezes por falta de pessoas, por falta de tecnologia, uma série de coisas. Então esse serviço vem embarcado e adiante, às vezes o aluguel do veículo fica no esquecimento. Ele está entregando uma solução completa que resolve a tua operação. Então, é mais uma prova de que tem muita coisa para controlar, muita coisa para gerir, e existe sim um processo correto do sucesso nesse ponto da operação, no qual Adiante, por exemplo, já vem fazendo o dever de casa muito bem feito, né? Sim. Se é que é dever de casa, né? Tá entregando muito mais do que deveria, né? E acho que tem uma consciência de onde precisa atuar para gerar o resultado geral, né? E nesse ponto eu acho que a Gobrax tem um papel muito importante, porque eu não conheço nenhuma outra tecnologia de mercado que, primeiro, se comunique de forma clara com o motorista, né? Ou seja, ele precisa, às vezes a gente, não só para o motorista, para qualquer funcionário, né? Às vezes você cobra um determinado resultado, mas não está claro como aquela pessoa vai atingir aquele resultado. E isso causa uma confusão na cabeça de quem vai executar, porque a pessoa não tem clareza sobre como ela entrega ou como ela não entrega resultado. Acho que esse é um ponto de comunicação que a Gobrax resolve bem. O outro ponto importante é saber que, ao engajar, ao entender como funciona, aquela pessoa também pode ser beneficiada pelos resultados que vão ser atingidos. Então, a gente sabe que todo mundo que participa, que tem a chance de participar dos resultados, em qualquer situação, acaba se engajando muito mais, porque o resultado importa para todos que estão envolvidos, todos que recebem parte desse resultado. Então, o motorista recebe também. E a companhia, ou seja, os níveis hierárquicos dentro de uma transportadora, passando do motorista para o instrutor de frota, para o gestor de frota, para o diretor de operações da companhia, tem uma linguagem única para entender o que está indo bem e por quê, e o que não está indo bem e por quê. Parece uma coisa simples, mas você já viu isso várias vezes, eu também, visitando várias operações de embarcadores e transportadoras onde isso não existe, ou não existe dessa forma. Então, eu acho que isso leva para o motorista um ambiente de trabalho, de execução, onde ele está focado em entregar o melhor dele. E acho que a gente tem o ponto do engajamento e tem outro ponto que é a execução. E isso nasce muito no bom senso de entender que nós estamos falando de trabalho. O motorista, ele executa uma profissão,
na qual ele tá ali para ganhar dinheiro, né? Tem o prazer de dirigir, gosta do ramo, né? Tem uma paixão a mais quando se fala de motorista de caminhão, mas assim, todo mundo quer ganhar dinheiro. Então, você converter isso claramente pro resultado financeiro do cara faz muita diferença. Onde as coisas acabam dando errado, e volto a conectar os outros pontos debatidos anteriormente. Quando você tenta fazer isso com ganância, ego, orgulho, sem ouvir o teu colaborador e uma cultura totalmente quebrada. Isso dá errado quando você pega uma premiação que o cara já ganha um volume absurdo e você tenta diminuir essa premiação para ele economizar diesel. Você fala, peraí, o teu objetivo é economizar diesel, você vai colocar o menor share, né, nesse ponto, tem algo errado. Outro ponto, tem tanto erro de liderança, de comunicação com o motorista, que coitado às vezes nem sabe que a Gobrax entrou naquela empresa. A gente falou sobre isso recentemente, né? E a gente assumiu essa responsabilidade de cuidar dessa implantação, mas falando abertamente de que toda empresa tem seus desafios, seu pós-atendimento e tudo mais, quando a gente olha para onde a gente tem sinais de insatisfação do nosso cliente, a gente vê o seguinte, nem comunicado o motorista foi. Ele não sabe para que está ali, o que é a Gobrax. Ninguém explicou para ele que ele tem que fazer um download, né? Então a gente acabou assumindo muito bem essa frente, mas cara, é assustador você ver que numa empresa com 200, 300 caminhões, ou menorzinha, mas assim, todas as empresas de respeito de mercado não conseguem tratar o motorista com o mínimo de igualdade, de falar, cara, você faz parte do todo, vou te explicar o que está acontecendo, vamos ter uma reunião de resultado que não precisa ser formal. Nós vamos explicar para esse cara, nós temos um novo embarcador, nós estamos com um novo fornecedor, deixa esse cara sentir parte do jogo. E eles adoram, né, Rafa? Adoram, cara. Adoram. E é importantíssimo, cara. Você vai para campo, você vê o cara cuidando do caminhão, o cara falando com orgulho da empresa, né? E às vezes nem merece tanto esse engajamento desse cara. E então, se você consegue aproximar o cara do dia a dia do administrativo, de trás da mesa, e traduzir isso para ele no linguajar que ele precise, que é o objetivo, porque ele está dirigindo, ele não pode ficar olhando relatório, seja o que for, ele se sente parte, cara. E aí uma empresa conectada, onde as pessoas se sentem parte, você tem uma cultura boa e tem um bom resultado. Vamos seguir então, vamos ver aí o depoimento do Ad Clay, diretor de After Sales da DAF. De novo, através de tecnologia, né? E a tecnologia aí, né? Agora eu tô falando mais no ambiente de vocês aí, né? A gente monitora os caminhões, a gente sabe onde os caminhões estão, a gente sabe qual é a quilometragem desses caminhões, e do lado da montadora nós sabemos o que aquele caminhão requer de manutenção preventiva. Então, quando a gente combina dados que a gente consegue extrair remotamente do veículo, a gente consegue oferecer uma experiência melhor em termos de manutenção, que garante uma maior disponibilidade. Então, a gente espera ter soluções, e a gente está olhando, a DAF está olhando isso com muito carinho, né, soluções que entreguem mais disponibilidade dessa forma. E aí, Rafa, Ad Clay Souza. Monstro. A gente estava junto nessa, né? Monstro, né? Ad Clay é bem sucedido, não é à toa, né, cara? Mentalidade aberta, visionário, assim como diversos diretores ali da DAF vem fazendo uma história diferente do padrão do mercado, justamente por essa mentalidade do que faz sentido, o que precisa ser feito, né? Em vez de tentar abraçar o mundo, olhar para aquilo que realmente importa. E a tecnologia, ao meu ver, ela está diretamente conectada ao controle da tua situação, da tua operação, né? Então, eu acho que as pessoas dificultam um pouco, principalmente quem não é da área de tecnologia, acaba endeusando a tecnologia, né? Por ser um universo um pouco distante. E no final do dia, tecnologia é fazer de maneira objetiva, simples, aquilo que precisa ser feito para você controlar a tua operação. Às vezes melhorando um processo ou tendo respostas de como está a saúde daquele determinado setor, né? Então, eu acho que eles vêm fazendo isso com maestria para melhorar cada vez mais a experiência, né? O encantamento, eles buscam muito isso, o encantamento do cliente. E para você buscar, nesse caso, na posição deles, por exemplo, é você saber das coisas antes do próprio cliente. Então, entender se esse caminhão precisa parar, se ele não precisa parar, se ele está sendo bem conduzido, se ele não está sendo bem conduzido, e não usar isso de maneira punitiva para o cliente, mas sim de maneira instrutiva, né? Cara, vamos parar teu motorista aqui, vamos falar com o Master Driver da concessionária, vamos resolver esse teu problema, vamos fazer algo a mais do que você espera que seja só uma entrega de um caminhão. Aliar
tecnologia, controle, com de fato um processo que se importa com o cliente, dá um impacto sensacional, né? Verdade. Tem um ponto que eu percebo na DAF, né, utilizando tecnologia na sua jornada, que é a seguinte, né, todas as empresas do mercado de transporte, não só do mercado de transporte, mas falando do nosso querido mercado de transporte, querem oferecer para o seu cliente uma solução completa, uma solução que não seja um produto, mas que seja uma jornada, um serviço. E eu percebo que na DAF existe exatamente essa visão de jornada. Então, quem vai lá adquirir um veículo, na verdade não está adquirindo um veículo, está adquirindo uma experiência por um determinado tempo com aquele veículo, que vai, durante a sua utilização, plano de manutenção, informações importantes para gerir melhor aquele ativo, até refletindo no momento em que você vende esse veículo no mercado e você também precisa vender esse veículo numa condição financeira que seja favorável para o teu negócio. Exato. Né? E a DAF olha para essa jornada de uma maneira muito particular, com muita tecnologia embarcada. E isso eu acho que faz toda a diferença. E essa mentalidade, né, como você fala que o AdPlay tem esse papel, né, de olhar para o todo, é porque entendeu claramente que é por aí que ele faz a diferença, ou que a DAF faz a diferença, competindo, por exemplo, com outras marcas de mercado. Exato. Eles não vendem só o caminhão, eles vendem um compromisso de estar junto com o cliente durante toda a jornada daquele primeiro dono, digamos assim, né? Isso é muito importante, até o ciclo da venda desse veículo. Cara, tecnologia ajuda muito. Eu acho que realmente, vou ser repetitivo aqui, as pessoas complicam demais uma coisa que, olhando agora para o transportador, né? Complicam demais uma situação que às vezes pode ser resolvida no Excel, pode ser resolvida num processo, um preenchimento de uma ferramenta low code, se é que já estou complicando demais aqui, ou você trazer alguém que seja, eu vejo essa transição de digitalização de transportador, por exemplo, quando você traz alguém de TI, esse cara fala uma linguagem que você não fala. E aí como é que você vai gerir um cara que está falando russo, grego, espanhol e você não domina esse idioma, né? É bastante desafiador, mas eu acho que o compromisso do líder está em entender assim, vou te dar a liberdade de construir, mas vamos construir aquilo que entrega mais rápido e gera valor mais rápido. Não é tentar trocar todo o RP imediatamente, ou fazer uma implantação disso, ou trocar de fornecedor. Cara, quais são os nossos gargalos? Vamos colocar tecnologia só no gargalo. E aí a gente vai expandindo. Isso faz muita diferença. Às vezes essa solução está pronta no mercado. Por exemplo, tem o gargalo da premiação que a gente resolve. Mas quantos outros gargalos existem e a gente não está olhando para isso, né? O transportador não está olhando para resolver. Essa é a primeira observação que eu tenho. Desculpa me estender um pouco aqui. A outra observação é o quanto você está tentando resolver em casa com uma solução própria aquilo que já está pronto no mercado. Isso é bastante desafiador, né? Você tem que achar o equilíbrio entre um fornecedor que tem um preço justo, aceitável, ou você pagar para alguém desenvolver e aí colocar na sorte do teu futuro de entender que você vai demorar 12 meses para entregar e vai ter salário, vai ter fracassos, enfim. Então, falar sobre tecnologia acho que merece um podcast dedicado, né? Não dá para comentar só o corte, mas falando de resultados da tecnologia, a gente vê aí, né? Sucesso absurdo. E tem um outro ponto sobre tecnologia no nosso mercado que é, assim, o mercado vem se profissionalizando muito. Né? Toda a camada do transporte rodoviário vem se profissionalizando. Bastante. As montadoras vêm entregando cada vez mais soluções completas para os seus clientes, porque querem participar melhor das suas opções de compra. Os transportadores também, alguns vêm se desenvolvendo e preparando sua operação. Os embarcadores estão muito preparados para lidar com a experiência de transportar para o seu cliente final. E aí, um ponto em tecnologia no nosso segmento, que era o diferencial competitivo de um transportador, que poderia ser o diferencial competitivo, agora é uma obrigação. É uma obrigação, fato. A empresa que não está preparada com o mínimo de tecnologia, ela não consegue prosperar e ela começa a competir e ela começa a afetar sua margem. Eu diria, Rafa, que não dá mais nesse momento onde a gente está, não dá mais para desenvolver coisas dentro de casa, a não ser que você realmente tenha uma operação muitíssimo complexa e grande o suficiente que te dê, que você tenha tempo e dinheiro para poder investir numa solução até que ela amadureça. Que desvia o foco, né? Desvia o foco. Exato. Então, para todas as etapas do transporte, para todos os problemas de transporte,
existe um player maduro resolvendo um problema bem resolvido e entregando para você economia, entregando para você eficiência, entregando para você níveis de gestão. Mas aí o que a gente tem que falar para o transportador, por exemplo? O transportador não entende necessariamente tecnologia, né? Alguns estão um pouco mais antenados, outros menos, mas no final do dia, se ele for procurar por tecnologia para a frota dele, ele vai encontrar anúncios no Google ou no Instagram, seja onde for, falando assim, ó, gestão de frotas. Cara, o que é gestão de frota? Enorme, abrangente Quem demais. vende um caminhão pode ajudar na gestão de frota, quem aluga um caminhão pode ajudar, a gente ajuda na gestão de frota, um RP ajuda. Então, assim, acho que é uma obrigação do transportador também entender, pelo menos, o conceito básico e dividir as categorias macros, né? O que é um RP, o que é uma gestão de premiação, o que é um rastreador, uma telemetria, são coisas distintas, né? Enfim, tem N outras coisas aí que fazem parte disso, e com certeza tem alguém resolvendo esse problema. Às vezes você não está procurando direito, né? Você tá confundindo a solução de uma coisa com a ferramenta errada, que aí é outro defeito que o transportador tem que tomar cuidado, todo mundo está tentando resolver tudo. Então você tem que pegar especialistas nichados naquele gargalo que você tem. Isso é bastante importante. Verdade, muito bom. Então estamos ainda aqui com 2 cortes para a gente analisar, e o próximo é do nosso querido amigo Gustavo Coelho, amigo de longa data, falando um pouco sobre a jornada comercial. E eu perguntei para essa pessoa, né, e quantas vezes nesses mais de 10 anos de trabalho aqui, você esteve no campo, né, com a equipe comercial visitando o cliente? Boa pergunta, nunca fui. Eu falei, tá ótimo, continuou. Quando acabou a conversa com essa pessoa, liguei para o CEO da companhia e falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Esta frase mostra que você não tem uma cultura de vendas estabelecida na organização. Se você tem, a gente pode te ajudar a difundir. Mas a cultura de vendas é uma questão de propósito organizacional. Então, respondendo a sua pergunta, o que é uma empresa que tem cultura de vendas, né? A gente diz sempre, né, Duane, na consultoria a gente defende muito essa tese de que é aquela empresa que quem não trabalha em vendas trabalha para vendas. E quem trabalha em vendas faz uma coisa só, vende. Gustavão. Cara, o que eu vou falar desse cara, né, bicho? Esse cara é maravilhoso. Um monstro também, faixa preta em vendas. Ele gerou um impacto muito grande na minha vida. Assisti uma palestra dele no passado, assim, e ele colocou na minha cabeça uma coisa que hoje é negociável dentro da Gobrax, né? Ou qualquer empresa que eu vá criar. Essa empresa tem que ser uma máquina de vendas, né? É óbvio que você tem que ter o compromisso de vender, entregar com muita qualidade, mas a empresa que não foca em vendas, ela está fadada ao fracasso. Gustavo fala uma coisa muito bonita, verdadeira e básica, que é assim, tudo se resolve com venda. Ele fala isso direto, né? Cara, estamos sem grana, vende mais. Estamos com uma dificuldade, queremos abrir mercado internacional, vamos vender mais aqui, vamos gerar caixa e vamos fazer. Vamos buscar investimento. Para buscar investimento, você tem que estar vendendo mais. Seja o que for que você esteja passando naquele momento, você vai ter que vender mais. E a mentalidade de vender mais, ela faz com que você queira crescer o tempo todo. Então você nunca vai ser uma empresa estagnada, né? Você sempre vai estar gerando mais receita, e se é que o mercado esteja difícil, a política isso e tal, não sei o quê, se você está preocupado com venda, pelo menos você vai continuar ficar muito bem onde você está, garantindo a sua receita mensal, anual, seja como for. Gustavo, eu chamo ele de monstro porque realmente ele consegue imprimir a combinação desse desejo de venda com a cultura da inconformidade, né? Se é que existe essa palavra, inconformismo, vamos chamar assim. Esse inconformismo de falar, cara, por que você não ligou pro teu cliente hoje? O que aconteceu? Já são 10 horas da manhã, quantas ligações você fez? E aí eu incluo o dono, não só o colaborador que tem essa função, mas assim, como que você está olhando para a tua transportadora hoje que tem 15 embarcadores, por que você não está com 20? Porque eu não tenho caminhão. Cara, vamos pensar nisso. Se planejar direitinho, você consegue um contrato aqui e já aumenta a tua transportadora. Mas eu quero segurar risco. Cara, será que você está segurando risco ou você está mantendo toda a tua receita concentrada em poucos clientes? Vender resolve muitas coisas, né? E Gustavo
tem cases de sucesso maravilhosos ao longo da carreira dele, acabou indo para o ramo de consultoria porque realmente é um guru nesse ramo, mas é inspirador. Eu acho que todo mundo deveria ouvir o podcast do Gustavo e sair, no mínimo, pé da vida com o que está fazendo na sua empresa. Exatamente. Ele tem um ponto relacionado à questão da cultura de vendas, né? A empresa que tem cultura de vendas, ele separa em 2 tipos de profissionais, né? Aqueles que vendem e aqueles que ajudam a vender. Exatamente. Então, acho que esse ponto é importante, porque envolve a questão do cliente, né? Você não vende em quantidade se você não é genuinamente preocupado com o teu cliente. Então, essa questão do atendimento é bem importante. E uma outra coisa também que ele fala, e eu gosto muito, é que a carreira de vendas nas empresas, às vezes é uma carreira que é vista como um trabalho que alguém tentou fazer alguma outra coisa na vida e falta de opção, né? E por falta de opção virou vendedor, né? E é a mais pura mentira isso, porque a realidade se você é um bom vendedor, você tem que se especializar nisso. Exatamente, né? Então ele fala sobre a beleza da carreira de vendas, né? De você poder ter a capacidade de entender um problema, convencer um cliente, de estar próximo do seu cliente, de fazer a diferença numa empresa, porque, de fato, o que faz diferença na empresa, né, não é que a área de vendas da empresa ela é mais importante, é que ela tem o papel de ser o propulsor da empresa. Né? Se a área de vendas não for bem, nada na empresa vai bem, nada funciona direito. E esse cara não se preocupa só em assinar o contrato, né? Ele se preocupa em manter um bom relacionamento para que você assine novos contratos depois, né? Isso é muito importante, porque não é só um aperto de mão a venda, ela é uma relação contínua e eu acho que todo mundo tem que se provocar, né? Eu particularmente gosto de viver jornadas de vendas de todos os ramos, assim, né? Semana passada eu falei para você, eu me inscrevi numa jornada de venda no Instagram de uma empresa que não é do nosso ramo, não tem nada a ver, eu só queria ver, porque faz muito sucesso. Falei, cara, eu quero ver o que esses caras estão fazendo. Eu nem queria comprar, eu comprei. Sem querer, eles me convenceram, eu caí e assim, caí, modo de dizer, porque é um produto legal, um produto bom, e os caras mereceram, assim, eles entenderam a minha dor, eu não tinha dor, eles mostraram que eu tinha depois, e depois curaram também, então eu achei sensacional, e essa é a arte da venda, né, não é só aquele cara que bate no ombro e pergunta como é que tá a família, cara, tem uma jornada inteligentíssima para você percorrer, tem vendedor que fala demais uma venda, e no final do dia, o que você tem que falar é perguntar, né? Você tem que manifestar perguntas, entender o que está acontecendo, para ver se tem sinergia, se o cliente está no ICP, se você é a solução de fato para aquele cara. Muitos filtros poderiam se resolver com uma boa comunicação. Sim. Gustavo defende bastante isso, né? E um fato curioso do dia da entrevista com o Gustavo foi que eu estava gripado, estava com uma tosse seca, e esse ar-condicionado foi secando a minha garganta. E num dado momento ele estava fazendo uma explanação e eu estava esperando ele acabar de fazer a explanação para eu tossir. E aquilo foi me consumindo. Eu fui chorando. Eu fui chorando e ele não parava de falar. Chegou uma hora que eu falei, não aguento mais, eu preciso tossir. Do jeito que eu gostava, achei que ele ia perguntar, tá tudo bem, né? ele entra mesmo sem medo, né? Exatamente. Não, Gustavo não tem medo. É um destemido total. Mas é um amigo querido, um especialista, faixa preta no que faz, sem dúvidas. Além de apaixonado também pelo que faz, e a gente tem a sorte de ter ele perto da gente. De fato, aí é um luxo ter o Gustavão perto da gente. O Brax me trouxe, obviamente, condição financeira e tudo mais, ela trouxe coisas muito maiores do que isso. E poder conhecer pessoas que eu admiro, CEOs, que eu jamais imaginei que poderia acontecer, conhecer de multinacionais, são experiências maravilhosas, que você vai além de um podcast, além de um livro, você conseguir trocar ideia com essas pessoas nos bastidores, até perguntando o que ela acha do que você está fazendo e tudo mais, isso é maravilhoso, não tem dinheiro que pague, né? Então, eu fico muito feliz com o que a Gobrax conseguiu me proporcionar ao longo dessa linda carreira. Tá só começando, Rafa. Tá começando. Barack Obama tá para vir aí. Vamos que vamos. Já comprou o caminhão ou não? Bom, vamos lá para o nosso último corte do Ramires Prevedelo, falando um pouquinho aqui sobre a visão do embarcador. Ramirão. Mas a logística ainda é vista como custo, como despesa. Acessório. Acessório. Ela tem que funcionar com o recurso que ela tem. Então existe muito essa dificuldade.
né? E não é só no Madeira, né? Toda empresa, eu vejo assim que a maioria das empresas que não é o negócio principal, né, sofrem um pouquinho disso, né? Mas, né, estamos nesse processo de mudança, né? Concordo com o que o Duane falou, plenamente, não tem mais como trabalhar da mesma forma, né, de trabalhar sem dados, sem informação. As empresas têm que se adaptar, né? Tem que fazer essa virada de chave, né? Tem que ter esse investimento. Cara, Ramirão é Faixa preta. ele é quietinho, se ele não entra no ambiente e não se manifesta, às vezes você não dá o valor que deveria dar pro Ramires. Que cara genial, faixa preta, uma história maravilhosa, participou não, né? Ocupou cadeiras em empresas gigantescas, né? Trabalhou na Rumo, trabalhou no Madeiro. Hoje ele tá numa empresa... Na Cavalca. Cavalca. Ele é diretor de operações da Cavalca, que é uma empresa no setor de agronegócio. Verdade. E assim, sempre imprimindo performance. O Ramirão, ele chega, ele se pauta em dados, entende que dá para melhorar, dá para colocar uma meta logo para mês que vem, e é impressionante a capacidade analítica e raciocínio rápido que esse cara tem. É muito legal. Eu conheci o Ramires em churrasco, e fui me encantando, assim, porque às vezes churrasco, nem todo churrasco você sai de uma conversa maravilhosa, assim, né? E quando tinha o Ramires, eu falava, caramba, olha o que esse cara tá fazendo, cara, olha a sacada, olha... E a gente foi se aproximando e, poxa, tem um carinho gigante pelo Ramires, fiquei muito feliz dele participar aí com a gente também. E eu não conheci o Ramires, conheci ele fazendo a entrevista e fiquei muito entusiasmado com a maneira como ele lidera pessoas. Então, ele é uma pessoa que tem uma comunicação não verbal, muitas vezes, né? Comportamental, e isso traduz, isso fica impregnado no ambiente, e as pessoas começam a entender essa sequência de ser mais analítico, de ser mais focado em resultado, de ser disciplinado na execução. Então, você não precisa ir muito longe falando com o Ramires para entender que ele é tudo isso. Né? Verdade. Então, ele carrega isso com ele, foi excelente. E um outro ponto, né, que ele trouxe, que é essa visão do embarcador. Então, assim, você poder, ao longo desses episódios, dos 11 episódios, acho que a gente focou muito na experiência, algumas vezes falando de gestão e outras vezes falando muito na visão do transportador. E a entrevista dele abriu um leque para a gente, que é falar sobre o embarcador, o operador logístico, aquele que é o contratante do frete, aquele que tem o ESG embarcado na sua jornada, né? Não existe um executivo trabalhando numa empresa de embarcadores hoje que não tem uma meta clara de ESG. Então é o contratante que está olhando para isso, e quando o contratante está olhando para isso, o contratado tem que olhar. E isso abriu para a gente, assim, encaminhando para o final, Rafa, uma preparação para uma nova temporada de podcast, onde a gente vai fazer entrevistas com embarcadores. Então, nossa segunda temporada vai ser uma temporada muito focada em entender o olhar do embarcador. E, a gente está super animado aí com esse primeiros 4 meses de podcast GoBrax Academy. E vamos para a segunda temporada agora. Cara, eu fiquei muito feliz com essa proposta dessa segunda temporada, porque a gente atende transportadores todo dia, né? A nossa audiência aqui tá em transportadores, em líderes, e todo mundo se relaciona com o embarcador, mas é importante ter uma ideia, trocar uma ideia, acho que mais com a guarda baixa, e falar, cara, você embarcador, o que você espera? O que você quer? O que você quer ouvir? Onde você quer chegar? E jogar isso de uma maneira mais... num bate-papo descontraído para o transportador poder assistir, eu acho que vai gerar um conteúdo de altíssimo nível, acho que vai ser muito importante e faz muito sentido para o transportador, né? Uma nova temporada. E essa temporada a gente vai trazer um outro olhar também, né? Que quando o podcast da GoBrax foi criado, ele foi criado com a intenção de levar conhecimento, né, para a liderança do transporte. Esse era o nosso principal motivo. E esse tema, a gente percebeu que ele pode ser mais abrangente do que um podcast. Ele pode estar presente nas nossas comunicações, na forma como a gente desenvolve podcast, por exemplo, e também a gente está desenvolvendo um modelo de educação para líderes do transporte. Então ele vai, no segunda temporada agora, vai deixar de chamar GoBrax Academy, né? Vai ganhar vida própria, vai chamar Move Academy. E o Move Academy, ele é uma plataforma de informação e conhecimento para a liderança do transporte.
que eventualmente pode ter uma informação de GoBrax, mas não necessariamente, né? Então a gente quer trazer todos os players de tecnologia do mercado para que o líder do transporte entenda o que tem de diferença, né? Isso que você falou um pouco, né? Como é que o transportador vai buscar tecnologia? A gente não quer só falar de GoBrax, a gente quer falar de tudo que é possível e que, obviamente, a GoBrax seja uma das opções, mas o que tem de disponível para um líder de transporte aproveitar no seu mercado? A mesma coisa para os embarcadores, a mesma coisa para os líderes de uma forma geral, porque dentro ou fora do transporte, uma empresa tem seus níveis de liderança e esses níveis de liderança precisam ser desenvolvidos e o Move Academy tem essa proposta de aproximar mais dentro do nosso mercado e ser uma opção de conhecimento e desenvolvimento de pessoas. Gosto muito disso, acho que a gente vai ter conteúdo muito enriquecedor e acho que era necessário, né? Você achar uma veia que você fale de tecnologia abertamente sem necessariamente estar vendendo um produto. Então acho que nós que somos da tecnologia temos a obrigação de trazer a informação mais traduzida para o transportador, e isso faz com que a gente flerte com outros mercados, outras empresas de tecnologia e não crie um podcast só para se falar de um único produto, né? Acho que a gente conseguiu ser muito bem sucedido na primeira temporada e está melhorando ainda mais nessa segunda, trazendo essa visão do que realmente importa para o transportador. Beleza. E para a segunda temporada, todos aqueles seus feedbacks de tomar atenção com o áudio, de cuidar das perguntas. Então, aquilo ali a gente tomou como feedback e prepare-se para a segunda temporada. Prepare-se para fazer o react do final da segunda temporada. Vai ser um prazer e assim, uns chamam de cara chato, eu digo que é cultura. Vamos que vamos. Isso aí, Rafa. Querido, prazerzão estar com você sempre. Sempre um prazer, sempre fácil, sempre leve. Você me traz muita felicidade na vida. Assim, é um prazer te conhecer, estar com você todo dia. Muitas vezes a gente, um viaja para um lado, outro viaja para o outro. Quando fica uns dias sem se ver, a gente já se vê, já dá uma brincada um com o outro e é desse jeito, né? Então é um grande prazer estar com você. Eu tenho orgulho gigante de trabalhar contigo. Acho que você já tem uma vida muito bem sucedida em todos os aspectos, mas eu tenho certeza que você vai ainda mais longe, porque aonde você vai, você não é só um cara inteligente, um cara genial, você é luz aonde você entra e sucesso também está conectado a isso, né? Obrigado, irmão. Ser luz. Vamos que vamos. Muito obrigado. Muito bom. Valeu.